Prepare-se, pois, a verdade que vou compartilhar hoje pode abalar as estruturas da sua fé e fazer você questionar o próprio chão que pisa todos os domingos. Você já parou para pensar que nem toda igreja que carrega o nome de Deus pertence de fato a Ele? Essa não é apenas uma reflexão vazia, mas uma realidade dolorosa que vemos em toda parte. Muitos altares que brilham com luzes e ecoam com vozes estão, na verdade, completamente vazios da presença do Espírito Santo. Há lugares que ainda ousam se chamar casa de oração, mas que se transformaram em verdadeiros mercados espirituais, palcos onde a vaidade desfila e centros de engano onde o nome de Jesus é usado como um produto, enquanto os corações estão a quilômetros de distância dele. É por causa dessa dura realidade que hoje quero fazer um alerta que pode soar como um exagero, mas é a mais pura verdade da palavra. Preste muita atenção. Existem apenas 3 tipos de igreja que Deus verdadeiramente reconhece como suas, e todas as outras, independentemente de sua popularidade ou tamanho, já estão sob um veredito de condenação. Se você ama a sua alma e anseia pela verdade, precisa ouvir esta mensagem até o fim, pois é possível que você esteja frequentando um lugar onde Cristo já não entra há muito tempo. E não pense que esta é a minha opinião ou uma nova teoria teológica. Esta advertência vem diretamente do Cristo ressurreto, aquele que o Apocalipse nos revelou não mais como o servo sofredor, mas como o Senhor glorificado. É Ele quem anda entre os candeeiros, que são as igrejas. É Ele quem observa tudo com olhos como chamas de fogo, que sonda os corações, examina as motivações mais profundas e perscruta cada altar. A voz dele, como o som de muitas águas, não fala para agradar, mas para confrontar. Porque o tempo é curto e a eternidade está batendo à nossa porta. Antes de mergulharmos nesta mensagem, peço que você prepare o seu coração. Se você está verdadeiramente disposto a confrontar a realidade e a ouvir o que o Espírito tem a dizer, comente aqui embaixo: estou pronto. E eu garanto, fique até o final, pois a conclusão deste alerta pode definir o seu destino eterno. A dura advertência de Cristo às igrejas: Deus conhece cada altar. Ele anda entre os candeeiros. Ele observa com olhos como chamas de fogo. Ele sonda os corações, examina as motivações, perscruta cada altar. Foi assim que o Apocalipse nos revelou o Cristo ressurreto, não mais o servo sofredor, mas o Senhor glorificado, que caminha entre as igrejas e fala com voz de muitas águas. E ele não fala para agradar, ele fala para confrontar, porque o tempo é curto e a eternidade está diante de nós. E o que vemos é um povo que aprendeu a frequentar templos, mas desaprendeu a temer a Deus. As igrejas mencionadas nas cartas do Apocalipse não são metáforas vazias. Elas representam realidades que continuam existindo hoje. É possível ser como Éfeso, cheio de boas obras, mas ter perdido o primeiro amor. É possível ser como Sardes, ter nome de que vive, mas estar morto. E é possível ser como Laodiceia, confortável abastada, convencida de que está tudo bem, mas prestes a ser vomitada da boca do próprio Cristo. E essa imagem não é simbólica, é real, é julgamento. Nem toda igreja que carrega uma cruz na fachada tem a cruz de Cristo no centro do altar. Nem todo púlpito que cita versículos
está cheio do Espírito. Nem toda a comunidade que canta Aleluia tem um coração rendido ao Senhor. Há muitas igrejas cheias de barulho e vazias de glória, cheias de aplausos e vazias de arrependimento, cheias de estrutura, mas sem presença. O que Deus procura não é um templo bonito, mas um povo quebrantado. A visão de João, na ilha de Patmos, nos lembra que Jesus conhece cada igreja. Ele sabe quem são os fiéis. Ele sabe onde estão os que ainda não se dobraram a Baal. Ele sabe onde está o joio, onde está o trigo, onde estão os lobos, onde estão as ovelhas. Nada está escondido dos seus olhos, nem a motivação do pregador, nem o espírito que move a adoração, nem os acordos ocultos feitos atrás das cortinas eclesiásticas. Ele sabe, ele vê, ele julga. Antes de começarmos, deixe um comentário com o número 1. Se você quer mais conteúdos como este, e se inscreva no canal. Fique até o final. Tem uma surpresa esperando por você. Se Jesus entrasse hoje na sua igreja, ele sorriria ou choraria. Ele se assentaria à mesa ou sairia batendo a porta, como em Laodiceia. Ele encontraria um altar santo ou um palco contaminado. Encontraria humildade ou soberba. Encontraria um povo faminto por justiça ou consumidores religiosos famintos por bênçãos. A pergunta não é se há pessoas, mas se há presença, porque há igrejas lotadas de pessoas e abandonadas por Deus, igrejas que seguem funcionando, mas Deus já se retirou. Quando lemos Apocalipse capítulos 2 e 3, vemos 7 cartas que revelam 7 diagnósticos espirituais distintos. E o mais impressionante é perceber que o próprio Jesus dá a cada uma a sentença. Conheço as tuas obras. Ele não é um espectador. Ele é o dono da igreja. Ele é o cabeça. Ele tem autoridade para aprovar ou rejeitar. E ele não se impressiona com números, com construções, com visibilidade. O que ele procura é fidelidade, pureza e obediência. A igreja de Éfeso fazia tudo certo. Trabalhava, discernia os falsos mestres, era zelosa, mas perdeu o essencial, o amor. E Jesus disse em Apocalipse 2, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e faze as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Isso significa que é possível continuar funcionando como igreja, mesmo quando o candeeiro, a presença e a luz de Deus já foi retirado. Que tragédia é continuar cantando e pregando enquanto o céu permanece em silêncio. Sardes tinha nome de que estava viva. Talvez tivesse uma boa reputação entre os homens. Um ministério admirado, um calendário cheio de atividades. Jesus disse em Apocalipse 3, versículo 1, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Isso nos mostra que há uma diferença entre imagem e essência. Deus não vê como o homem vê. O homem olha para o exterior, Deus para o coração. A pergunta que surge é: o que a minha igreja aparenta ser e o que ela é diante do trono? E então, chegamos a Laodiceia, a igreja morna. Ela dizia: sou rica, estou abastada, de nada tenho falta. Mas Jesus responde em Apocalipse 3, versículo 17. Como dizes, rico, sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre
e cego e nu. A pior cegueira é pensar que está tudo bem, quando na verdade a alma está em ruína. Não há nada mais perigoso do que uma igreja que se conformou com o conforto e rejeitou a correção. O pior não é ser fraco, é ser indiferente. É ser morno. É ter perdido a sensibilidade espiritual. Jesus não mede as igrejas pelo tamanho de seus templos, mas pela profundidade de sua rendição. Não pela excelência musical, mas pelo quebrantamento dos corações. Não pelo número de seguidores, mas pelo número de joelhos dobrados. Onde há a adoração sem verdade, onde há fé sem obediência, onde há louvor sem santidade, ali ele não se agrada. Ali ele não habita. A verdade precisa ser dita com amor, mas sem suavizar seu peso. A Bíblia não nos chama a sermos religiosos, ela nos chama a sermos santos. Não fomos chamados para construirmos impérios, mas para edificarmos altares. Não fomos salvos para vivermos no espetáculo, mas para morrermos no secreto. Não fomos comissionados para entreter o mundo, mas para confrontá-lo com a cruz. Se hoje Jesus avaliasse sua comunidade, sua liderança, suas reuniões, seus sermões, qual nota ele daria? Ele ainda diria: tenho contra ti? Ou ele diria: conheço a tua perseverança e tua fidelidade? A voz de Cristo ecoa ainda hoje como nos dias de João. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um chamado urgente. É um convite ao arrependimento. É um alerta de vida ou morte, porque o tempo está se esgotando e o julgamento começa pela casa de Deus. Não haverá desculpas para aqueles que tiveram a palavra, o Espírito, os dons, os louvores e ainda assim rejeitaram a presença. A maior tragédia não será ter sido perseguido, será ter sido indiferente. Não será ter sido pequeno, será ter sido orgulhoso. Não será ter sido pecador, será ter amado mais a aparência do que a verdade. A igreja que Deus reconhece é aquela que se submete a Ele, que teme sua palavra, que não busca a glória própria, que chora pelo pecado, que anseia pela presença. Tudo que é diferente disso está em perigo, porque o Deus que caminha entre os candeeiros também remove os que se recusam a se curvar. E ele ainda está falando, ainda está batendo, ainda está dando tempo. Mas por quanto tempo mais? Quando a igreja troca a cruz pela cultura, o sutil caminho da condenação, há um silêncio profundo. Quando a cruz é retirada do centro e substituída por palcos, holofotes e estratégias de marketing. Se você ama mensagens que tocam a alma, clique em curtir agora e comente verdade. Não saia antes. Do final, algo incrível te aguarda. A substituição é sutil. Não acontece da noite para o dia. A igreja começa apenas ajustando uma palavra aqui, suavizando uma verdade ali, buscando ser mais aceitável, mais moderna, mais agradável aos ouvidos. E sem perceber, já não está mais pregando o Cristo crucificado, mas um evangelho moldado à imagem do mundo. O nome continua sendo o mesmo, mas o conteúdo já não tem vida. A aparência ainda é piedosa, mas o espírito já se tornou mundano. A essência foi trocada. É sobre isso que a carta à igreja de Pérgamo nos alerta. Em Apocalipse 2, versículo 13, Jesus declara: Eu sei as tuas obras e onde habitas,
que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias em que Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Isso não é uma figura de linguagem qualquer. É o próprio Cristo, afirmando que há locais onde a influência maligna foi tolerada ao ponto de se tornar dominante. Pérgamo, embora mantivesse o nome de cristã, já estava cedendo espaço à idolatria, à imoralidade, às doutrinas que distorciam a santidade de Deus. E ainda assim, funcionava como igreja, fazia reuniões, talvez até houvesse milagres, mas o trono já era outro. É exatamente assim que muitas igrejas têm operado hoje. Elas continuam existindo, mas deixaram de pertencer a Deus. Porque a cruz não pode coexistir com o ego, com a vaidade e com a sedução da cultura secular. Quando o evangelho é adaptado para não ferir, ele também perde o poder de curar. Quando deixamos de falar do pecado para não incomodar, também deixamos de libertar. Quando suavizamos a verdade para manter a audiência, perdemos a unção. O Espírito Santo não se move onde há contaminação doutrinária. A igreja que se rende ao mundo pode continuar lotada, mas espiritualmente está falida. O púlpito se transforma em palco. O pregador se torna um motivador. A adoração vira entretenimento. O arrependimento é substituído por palavras de autoajuda. E os que estão dentro nem percebem que já estão sendo conduzidos por um evangelho diferente, um evangelho que agrada à carne, mas ofende ao céu. Isso é apostasia. E ela começa sempre com concessões pequenas, quase imperceptíveis, até que o coração já não ouve mais a voz do Espírito. Billy Graham dizia com coragem: o pecado é ofensivo, mas é a verdade que liberta. Não há salvação sem confronto. Não há santificação sem renúncia. E não há céu sem cruz. Quando a igreja abandona a mensagem da cruz, ela abandona a única ponte entre Deus e o homem. E qualquer sistema que tente construir uma ponte diferente, ainda que seja em nome de Deus, está criando idolatria. O perigo é real e está mais presente do que imaginamos. Há púlpitos onde não se menciona mais o inferno, onde não se fala mais em julgamento, onde o arrependimento foi arquivado em nome da positividade, onde a Bíblia é usada apenas como pano de fundo para discursos humanos, onde o nome de Jesus é citado, mas a sua autoridade é rejeitada. E tudo isso é feito com aparência de piedade, mas nega o seu poder. O apóstolo Paulo já havia advertido a Timóteo sobre esses tempos. Em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, ele diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Não é que essas igrejas estejam vazias, elas estão cheias, mas cheias de ouvintes que não suportam mais ouvir a verdade. Procuram mensagens que os façam se sentir bem, não que os conduzam ao arrependimento. Estão cercadas de mestres, mas faltam-lhes profetas. A cruz não é confortável. Ela é sangrenta, é dura. Ela fala de morte, de renúncia, de entrega total. E por isso mesmo, ela é o único caminho para a vida verdadeira. Quando a cruz é retirada do centro da mensagem,
Sobra apenas religião sem redenção, fé sem frutos louvor, sem quebrantamento, avivamento falso que excita os sentidos, mas não transforma o caráter. Curta o vídeo, se está pronto para ser impactado, e comente: quero mais. Fique até o fim para uma revelação que vai te surpreender. A Bíblia nos mostra claramente o que Deus faz com igrejas que trocam a verdade pela cultura. Em Oséias 4, versículo 6, ele declara: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Rejeitar a palavra é rejeitar o próprio Deus. E quando a igreja prefere seguir as tendências do mundo, ao invés da direção do Espírito, ela caminha para o juízo. Deus não se associa ao erro. Ele não compartilha sua glória com ídolos. Ele não habita em lugares onde sua verdade é distorcida. A igreja de Pérgamo permitiu a entrada da doutrina de Balaão, que ensinava o povo a tropeçar. Balaão era um profeta que se vendeu, que usou o dom para seu próprio ganho, que corrompeu o povo com sensualidade e idolatria. E essa doutrina ainda vive disfarçada, sendo pregada em púlpitos, que promovem um evangelho conveniente e permissivo e centrado no homem, um evangelho onde tudo gira em torno do bem-estar humano e não da glória de Deus. Há igrejas que se tornaram cúmplices do mundo, que celebram o que Deus reprova, que encobrem o pecado com panos espirituais, que transformaram o altar em vitrine. Mas a palavra do Senhor permanece firme. Em Apocalipse 18, versículo 4, ele diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nos seus flagelos. Há um chamado para sair dessas estruturas, para voltar ao evangelho puro, para rejeitar o engano da aparência. Deus ainda está à procura de igrejas que não se dobram, que não vendem sua identidade, que permanecem fiéis, mesmo que sejam perseguidas, que preferem a rejeição do mundo à aprovação dos homens, que pregam a verdade, ainda que custe a popularidade. A fidelidade nunca será a maioria, mas sempre será lembrada por Deus. E a sua presença nunca será compatível com igrejas que adoram o conforto da cultura e rejeitam o confronto da cruz. O julgamento começa pela casa de Deus e não será com base nas estatísticas, nem nos likes, nem nas visualizações. Será com base na fidelidade à palavra, na pureza do altar, na centralidade de Cristo. E todas as igrejas que trocaram a cruz pela cultura terão que prestar contas. Não importa quantas campanhas tenham feito, quantos eventos tenham organizado ou quantos seguidores tenham conquistado. A única pergunta que ecoará será: vocês foram fiéis ao meu filho? A igreja que agrada ao mundo será rejeitada pelo céu, mas a igreja que carrega a cruz será reconhecida pela eternidade. É hora de decidir de que lado estamos, porque o tempo da omissão acabou. O Espírito está falando, e ele não habita em estruturas vazias. Ele procura um povo que não negocia, que não se curva, que não se cala. Um povo que carrega a cruz, custe o que custar. A primeira igreja que pertence a Deus, onde há arrependimento verdadeiro, não há presença de Deus onde não há arrependimento. Não há avivamento onde não há lágrimas. Não há salvação onde o pecado é ignorado. A primeira característica de uma igreja que verdadeiramente pertence a Deus
é esta: ela vive em constante arrependimento, não como um evento isolado do passado, mas como uma postura diária de alma quebrantada. É impossível ter comunhão com o Santo sem ser profundamente incomodado pelo pecado. Onde há luz, as trevas são expostas. Onde há cruz, o orgulho é crucificado. Onde há espírito, o coração é confrontado. A igreja de Éfeso nos oferece um retrato nítido. Era uma igreja ativa, ortodoxa, zelosa. Ela sabia identificar falsos apóstolos. Ela suportava sofrimentos. Era resistente firme, mas havia um problema devastador. Havia abandonado o primeiro amor. Jesus não disse que ela perdeu esse amor por acidente. Ele disse que ela abandonou. Foi um afastamento consciente, lento, progressivo. E por mais que sua estrutura religiosa estivesse de pé, a essência já havia sido esquecida. E o que Cristo diz a ela é direto. Em Apocalipse 2, versículo 5, ele declara: "Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e faze as primeiras obras." Isso revela que o arrependimento não é só para o início da fé, ele é o caminho da restauração. É possível fazer tudo certo do lado de fora e ainda assim estar longe do coração de Deus. O primeiro amor não é uma emoção, é uma submissão total. É quando Cristo não é apenas um tema nos cânticos, mas o centro da adoração. É quando o pecado causa dor, quando o joelho se dobra com temor, quando a palavra penetra como espada. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe um like. Se você busca inspiração, assista até o final. Tem um momento especial que você não pode perder. Uma igreja que perdeu isso precisa voltar, precisa lembrar, precisa se arrepender. O problema de muitas igrejas hoje não é a falta de atividade, é a falta de quebrantamento. São igrejas cheias de agendas, programações, projetos e movimentos, mas que não choram mais por seus pecados, não se arrependem da frieza da indiferença, da dureza de coração. Elas substituíram o arrependimento pela autoafirmação, a cruz pelo conforto, a humildade pela vaidade espiritual. Elas aprenderam a funcionar sem a glória, aprenderam a conviver com o silêncio do céu. Mas uma igreja que pertence a Deus não suporta isso. Ela sente falta, ela clama, ela volta. Quando o arrependimento desaparece do púlpito, a decadência começa no altar. Quando os pregadores trocam a exortação pela adulação, o povo perde a direção. Quando se remove a pregação da cruz, tudo o que sobra é religião morta. A igreja que pertence a Deus fala do pecado com seriedade, não para condenar, mas para libertar. Ela não minimiza o juízo, mas o apresenta como parte da graça, porque só entende o valor do sangue quem reconhece o peso da culpa. Só valoriza a cruz quem entende que deveria estar nela. Foi assim com o publicano da parábola. Jesus contou que 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu agradecia por sua justiça, por suas boas obras, por não ser como os pecadores. O publicano de longe nem ousava levantar os olhos. Batia no peito e dizia em Lucas 18, versículo 13: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." E Jesus disse: "Este desceu justificado, porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele rejeita o orgulho espiritual, mas habita com os contritos de espírito." A igreja que pertence a Deus não se exalta, ela se humilha. Ela reconhece que precisa ser lavada todos os dias, que precisa morrer para si mesma
que precisa se submeter à palavra. É uma comunidade onde o pecado não é tolerado, mas tratado. Onde a graça não é usada como licença, mas como capacitação para viver em santidade. Onde o altar é lugar de choro, não de performance. Onde o arrependimento é celebrado como porta para a glória. O autor de Hebreus declarou com clareza em Hebreus 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação começa no arrependimento e a igreja que pertence a Deus vive nesse ciclo santo, ver a própria miséria correr para a cruz, receber o perdão e se levantar com temor. Uma igreja que não se dobra diante da cruz já está caída, mesmo que seus bancos estejam cheios. Porque a verdadeira glória de uma igreja não é sua estética, nem seu som, nem sua popularidade, é sua capacidade de se ajoelhar. Davi entendeu isso. Ele pecou gravemente, adulterou, matou, mentiu. Mas quando foi confrontado pelo profeta Natã, ele não tentou se justificar. Ele rasgou o coração. No Salmo 51, versículos 10 e 11, ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso é arrependimento verdadeiro. Não é medo da punição, é desespero pela ausência de Deus. Se hoje a sua igreja não fala mais sobre pecado, algo está errado. Se não há mais chamadas ao arrependimento, o espírito já foi entristecido. Se não há mais confronto, não há mais crescimento. A igreja que pertence a Deus vive em reforma contínua. Ela sabe que ainda há coisas a serem limpas, que ainda há motivações a serem purificadas, que ainda há áreas que precisam se curvar. É como Isaías no templo, quando viu o Senhor exaltado. Sua reação imediata foi em Isaías 6, versículo 5. Ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque ninguém pode estar diante de Deus e sair o mesmo. A tragédia espiritual de nossos dias é que muitos se habituaram a frequentar o templo sem nunca serem confrontados. Aprenderam a cantar sem sentir a orar, sem crer, a ouvir sermões sem responder. Tornaram-se imunes ao espírito, insensíveis ao chamado. Mas a igreja que pertence a Deus nunca perde a sensibilidade. Cada palavra que sai do altar encontra solo fértil. Cada oração nasce da dependência. Cada passo é dado com temor, porque onde há arrependimento, há presença. E onde há presença, há transformação. A cruz continua sangrando. O sangue ainda tem poder. Mas só quem reconhece o próprio pecado pode acessar esse poder. E esse reconhecimento não acontece com superficialidade, ele acontece com gemidos, com lágrimas, com silêncio santo. A igreja que pertence a Deus não é perfeita, mas é rendida. Ela não é livre de falhas, mas é marcada pela confissão. Ela não vive sem erros, mas vive sem máscaras, porque ela entendeu que o arrependimento é o perfume que atrai a presença de Deus. E é por isso que essa igreja permanece não porque seja forte, mas porque se humilha, não porque seja popular, mas porque é fiel, não porque nunca caiu, mas porque sempre se levantou com os olhos em Cristo. Ela é reconhecida pelo céu.
Porque onde há arrependimento, Deus se inclina. Onde há quebrantamento, o céu responde. Onde há cruz, há vida. E essa vida só é acessível aos que ousam se render. Vamos lá. Se este conteúdo falar ao seu coração, comente amém. E clique no sininho. Fique até o último segundo. Há algo poderoso te esperando. A segunda igreja que pertence a Deus, onde há fidelidade na perseguição. Não é difícil ser igreja quando tudo está favorável. Quando há liberdade, aplausos, espaço nas mídias, aceitação pública. Mas quando seguir a Cristo se torna sinônimo de rejeição, vergonha e sofrimento, é aí que se revela quem verdadeiramente pertence a Deus. A fidelidade não se mede nos momentos de conforto, mas no fogo da provação. É nesse cenário que surge a igreja de Esmirna, a segunda igreja que o Senhor elogia, a segunda que realmente lhe pertence. Uma igreja pobre aos olhos do mundo, mas rica aos olhos do céu. Rejeitada pela sociedade, mas honrada por Cristo. Jesus disse em Apocalipse 2, versículo 9: Conheço as tuas obras e a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Que contraste poderoso! O mundo olhava para aquela igreja com desprezo. Talvez os chamassem de fanáticos, de ignorantes, de fracassados. Não tinham prestígio, não tinham influência. Talvez nem tivessem um templo digno. Mas Cristo os chama de ricos, porque o que os fazia preciosos não era o que possuíam, mas o que suportavam com fidelidade. Eles eram perseguidos, caluniados, pressionados, e ainda assim não negavam o nome de Jesus. A fidelidade na perseguição é uma das marcas mais puras da verdadeira igreja. É fácil cantar quando a multidão canta junto, mas é outra coisa manter o louvor quando tudo desaba. Esmirna não era protegida. Ela era provada. Era açoitada pelo Império Romano, desprezada pelos judeus religiosos, atacada por todos os lados. E mesmo assim, não se curvou. Essa é a igreja que Cristo reconhece como sua. A igreja que, mesmo cercada de trevas, mantém acesa a chama da fé. Que, mesmo machucada, continua dizendo: ainda que me mate nele, esperarei. Hoje vivemos uma geração de igrejas que muitas vezes se moldam ao mundo para evitar o desconforto. Ajustam a pregação para não ofender, silenciam a verdade para não perder a audiência. O altar se torna um lugar de diplomacia e não de confrontação. Mas Esmirna nos lembra que a verdade não foi feita para ser negociada. A igreja verdadeira fala mesmo quando é calada. Ela permanece mesmo quando é perseguida. Ela prega mesmo quando isso lhe custa tudo. Quando olhamos para a história da igreja, vemos que os momentos mais puros de fé aconteceram sob perseguição. Os primeiros cristãos se reuniam nas catacumbas, arriscando a própria vida para adorar a Deus. Não havia holofotes, não havia palcos, havia sangue, havia lágrimas, havia cruzes, mas havia glória. Porque onde há sofrimento por causa do nome de Cristo, há uma presença especial. O céu se inclina sobre os que não negam a fé. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Ele disse em João 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Disse que seríamos odiados por causa do seu nome. Disse que nos perseguiriam como perseguiram os profetas
e ainda assim nos chamou para segui-lo. A igreja de Esmirna entendeu isso, e por isso mesmo, sob ameaça de morte, ela não recuou. Jesus disse a ela em Apocalipse 2, versículo 10: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa promessa não é para os populares, é para os perseverantes, é para os que não trocam o céu por conforto terreno. O que temos visto hoje são muitas igrejas tentando evitar qualquer atrito com o mundo, tentando ser aceitas, relevantes, inclusivas, ao ponto de se tornarem irreconhecíveis aos olhos do céu. Uma igreja que nunca é perseguida pode não estar fazendo diferença nenhuma, porque a luz que brilha incomoda as trevas. E se o mundo nos aplaude demais, talvez seja a hora de questionar o que estamos pregando. A fidelidade na perseguição revela o caráter espiritual da igreja. Mostra se ela está firmada na rocha ou apenas na estrutura. Paulo e Silas, presos injustamente com as costas feridas e os pés amarrados, escolheram adorar. Não havia músicos, não havia plateia, mas havia fé. E aquela prisão se transformou em templo. O louvor abriu as cadeias, porque a presença de Deus não depende de circunstâncias, mas de corações rendidos. A igreja que louva no cárcere é a igreja que estremece o inferno. Hoje muitos querem uma fé confortável, que não doa, que não incomode, que não confronte, mas a verdadeira fé nos leva a carregar a cruz. E carregar a cruz nunca será agradável, nunca será popular. Esmirna foi esmagada pelo mundo, mas foi exaltada por Cristo. E isso basta. Melhor ser desprezado pelos homens e reconhecido por Deus do que o contrário. A palavra nos alerta em Juízes 16, versículo 20, que Sansão, depois de brincar demais com o pecado, levantou-se pensando que o Senhor ainda estava com ele, mas não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Que tragédia espiritual! Isso também acontece com igrejas que outrora foram cheias do Espírito, mas se renderam às pressões do mundo. Continuam funcionando, continuam cantando, continuam reunindo pessoas, mas a unção se foi. O Espírito já se retirou e ninguém percebe. O culto acontece, mas o céu não responde. Mas a igreja que sofre e permanece fiel é a que o céu assiste com admiração. Jesus disse a Esmirna: Eu sei das tuas tribulações. Ele não está distante. Ele vê, ele ouve, ele recolhe cada lágrima. Ele fortalece cada coração abatido. O sofrimento não é sinal de abandono, é selo de pertencimento. Se te perseguem por causa da justiça, alegra-te, porque grande é a tua recompensa, e porque isso mostra que você não se envergonha do Evangelho. A igreja verdadeira não se curva diante da cultura, ela se curva diante da cruz. Ela não busca agradar ao mundo, mas ser fiel ao Cordeiro. Ela não se vende por influência, por prestígio, por reconhecimento. Ela sabe que tudo isso passa, mas a palavra de Deus permanece. E ela sabe que um dia estará diante do trono. E o que importa naquele dia não será o tamanho do templo, nem a visibilidade que teve, mas a fidelidade com que caminhou. Fidelidade é permanecer quando outros desistem, é pregar quando querem te silenciar, é amar quando só há ódio, é permanecer puro em meio à corrupção. A igreja que pertence a Deus é essa. Ela não troca a verdade por aplausos. Ela não troca o Evangelho por conveniência.
Ela prefere perder tudo, menos a presença de Deus. E mesmo que o mundo a ignore, o céu a conhece pelo nome, porque não são os holofotes humanos que definem uma igreja, é o fogo da fidelidade. E esse fogo nunca se apaga naqueles que foram marcados pela cruz. A terceira igreja, que pertence a Deus, onde a palavra é autoridade suprema. A igreja que pertence a Deus é aquela em que a palavra é a autoridade suprema, inegociável, inquestionável, absoluta. Ela não vive de opiniões humanas nem de revelações particulares desconectadas das Escrituras. Ela vive de cada palavra que sai da boca de Deus. Ela respira a Bíblia. Ela se alimenta da verdade. Ela se submete à Escritura com temor, porque reconhece que ali está a vontade do Altíssimo. Essa é a marca da Igreja de Filadélfia, uma igreja pequena, talvez invisível aos homens, mas grandemente honrada pelo Senhor. E o motivo é claro: guardou a palavra e não negou o nome de Cristo. Não foi o tamanho do templo, nem a influência na cidade, nem o número de membros que definiu essa igreja como fiel. Foi o seu compromisso com a palavra. Ela conservou o que Deus ordenou. Ela se recusou a alterar a mensagem. Ela permaneceu firme quando outros já haviam caído no relativismo. Filadélfia nos mostra que não é a estrutura que atrai a presença de Deus, mas a reverência à sua palavra. Onde a Escritura é respeitada, Deus habita. Onde ela é ignorada, ele se retira. Vivemos tempos perigosos. Muitos altares estão cheios de palavras humanas, mas vazios da palavra de Deus. Pregadores que falam muito, mas dizem pouco. Mensagens que inflam o ego, mas não quebram o coração. Palavras que entretêm, mas não transformam. Há igrejas em que a Bíblia é mencionada, mas não é ensinada. É usada como pano de fundo, mas não como fundamento. É citada para ilustrar uma ideia, mas não para ser obedecida. E tudo isso acontece com aparência de piedade. Mas o Senhor já não reconhece esse altar como seu. A verdadeira Igreja de Cristo não ajusta a Bíblia à cultura. Ela ajusta a cultura à Bíblia. Ela não prega o que as pessoas querem ouvir, mas o que precisam ouvir. Ela não seleciona versículos para massagear o ego. Ela proclama a verdade completa, ainda que isso cause desconforto, porque ela entende que a palavra é espada, não almofada, é martelo, não adorno, é fogo, não ornamento religioso. E esse fogo queima tudo o que é falso, tudo o que é raso, tudo o que é mundano. Quando Jesus elogiou Filadélfia, ele disse em Apocalipse 3, versículo 10, "Porquanto guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra." Isso significa que não basta conhecer a palavra, é preciso guardá-la, é preciso defendê-la, é preciso vivê-la. A igreja que pertence a Deus não apenas lê a Bíblia, ela se curva diante dela. Ela não apenas prega o texto, ela se deixa moldar por ele. Ela não apenas declara versículos, ela os encarna. Essa fidelidade é a marca que diferencia uma igreja que é de Deus daquelas que apenas se parecem com igreja. O perigo é real. A apostasia muitas vezes começa com pequenas concessões, um texto omitido, aqui uma verdade suavizada, ali um princípio relativizado, acolá. E quando se percebe a palavra,
já foi substituída por uma mensagem diluída, moldada ao gosto do público. É por isso que Billy Graham sempre começava suas mensagens com a mesma frase: a Bíblia diz. Não era sobre o que ele pensava, era sobre o que Deus já havia declarado. Essa simplicidade carregava uma autoridade tremenda, porque toda a autoridade está na palavra. Uma igreja que pertence a Deus não se envergonha das Escrituras. Ela as ama mesmo quando dói. Ela proclama juízo e graça, céu, inferno, pecado e salvação, disciplina e amor. Porque ela sabe que a palavra não existe para agradar o homem, mas para revelar a vontade de Deus. E essa vontade não é negociável. O mundo pode mudar, as leis podem mudar, as preferências culturais podem mudar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e a igreja que pertence a Ele permanece com ela. Em 2 Timóteo 4, versículo 2, Paulo dá uma ordem clara a Timóteo. Prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não corrige. Repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Essa é a missão da igreja. Ela não foi chamada para entreter, mas para proclamar. Não foi chamada para adaptar o evangelho, mas para transmiti-lo fielmente. E o apóstolo continua em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, dizendo que viria um tempo em que os homens não suportariam a sã doutrina, mas amontoariam para si mestres segundo seus próprios desejos. Esse tempo chegou, e apenas igrejas comprometidas com a verdade resistirão. Filadélfia resistiu, e por isso Cristo lhe fez uma promessa gloriosa em Apocalipse 3, versículo 8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Essa porta representa oportunidades eternas, representa acesso à presença, ao favor, ao mover de Deus. Não porque a igreja era poderosa, mas porque era fiel. A fidelidade à palavra abre portas que o mundo jamais poderá abrir e sustenta uma igreja que o inferno jamais poderá vencer. A autoridade de uma igreja não está na eloquência de seus pregadores, nem no carisma de seus líderes, nem na popularidade de seus programas, está no quanto ela se submete à Escritura. Se ela honra a Bíblia, ela será honrada por Deus. Se ela ignora a Bíblia, será ignorada por Deus. O critério é simples, direto e inegociável. Uma igreja pode ser admirada por todos, mas se ela torce a palavra, ela está em rebelião contra o céu. E por mais bela que pareça, será julgada por sua infidelidade. Há igrejas que se dizem evangélicas, mas negam as verdades centrais da fé, negam a divindade de Cristo, negam a inspiração plena das Escrituras, negam o juízo vindouro, negam a necessidade de arrependimento. Estão de pé, mas já foram rejeitadas. O Espírito já se retirou como em Sansão. O candeeiro já foi removido. Elas seguem funcionando, mas espiritualmente estão mortas. E a única saída é arrependimento e retorno radical à palavra. A Igreja de Filadélfia nos lembra que Deus não está buscando grandeza. Ele está buscando fidelidade. Não importa se a igreja é pequena, se não tem recursos, se é desprezada pelo mundo. Se ela guarda a palavra, ela é rica. Se ela honra as Escrituras, ela é poderosa. Se ela permanece firme quando todos os outros caem, ela é aprovada por Deus. Essa é a terceira marca da igreja que pertence ao Senhor. Ela tem a Bíblia
como sua única autoridade. Ela não se curva à cultura, não negocia princípios, não vive de emoções, vive da palavra. Porque ela sabe que no fim, quando os céus se abrirem e o rei voltar, ele não reconhecerá igrejas que abandonaram a sua voz. Ele chamará pelo nome aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que não se envergonharam de sua verdade, aqueles que guardaram sua palavra com temor e tremor. E essa fidelidade será coroada com a presença eterna daquele que é o Verbo vivo. Porque tudo passará, mas a palavra não passará, e a igreja que se apega a ela nunca será abalada. Há igrejas que continuam funcionando. O templo está de pé. O microfone está ligado. Os músicos ensaiam os sermões, são pregados, as cadeiras estão ocupadas, mas Deus já não está mais ali. O Espírito partiu, a presença se foi. E mesmo assim, tudo segue como se nada tivesse acontecido. Luzes acesas, vozes afinadas, rituais mantidos, mas no céu há silêncio, porque o nome de Deus ainda é usado, mas a glória já foi embora. O culto continua, mas a glória de Icabod já repousa sobre aquele lugar. A glória se foi, como em 1 Samuel 4, versículo 21. Essa é a realidade mais aterradora da vida espiritual. É possível parecer vivo e estar morto. É possível operar milagres e ainda assim não pertencer a Deus. É possível pregar com eloquência e ser reprovado pelo céu. Jesus foi claro em Mateus 7, versículos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Não é o nome usado que valida uma igreja, é o senhorio obedecido. Eles usaram o nome de Cristo, fizeram coisas em nome dele e, mesmo assim, foram rejeitados. Porque o poder manifestado não é sinal de aprovação eterna. O critério não é a performance espiritual. O critério é a intimidade. Nunca vos conheci. Não importa o quanto realizaram, o quanto impressionaram, o quanto cresceram. A ausência de relacionamento real com Cristo foi a sentença final. É possível ter luzes brilhando sobre um altar onde o pecado é tolerado. É possível ter palmas e coros enquanto o seu coração está cheio de orgulho, competição, vaidade e ambição. É possível haver multidões sem conversão, pregações sem arrependimento, milagres sem santidade. E isso é o que mais deve nos alarmar, porque Deus não se impressiona com a aparência. Ele vê o coração, e o que ele procura em uma igreja não é atividade, é submissão. Laodiceia é o retrato dessa tragédia. Uma igreja rica, segura, bem estabelecida. Uma igreja que dizia de si mesma: sou rica, estou abastada, de nada tenho falta. Mas aos olhos de Jesus, era infeliz, miserável, pobre, cega e nua, como em Apocalipse 3, versículo 17. E o mais assustador, Jesus não estava dentro da igreja, ele estava do lado de fora, batendo. Em Apocalipse 3, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele
serei e ele comigo. Uma igreja onde Jesus não reina. Uma igreja onde ele não foi convidado a entrar. Uma igreja satisfeita com seus próprios sistemas, seus próprios programas, seu próprio brilho, mas vazia de glória. Essa não é uma metáfora poética, é uma denúncia espiritual. Há igrejas onde Jesus foi deixado do lado de fora. Elas ainda levam o nome dele. Elas ainda realizam seus cultos. Mas ele está do lado de fora, chamando por arrependimento. A porta está trancada. A luz está acesa, mas o Senhor está ausente. Essa é a condenação mais trágica que uma igreja pode receber, ser rejeitada por aquele que ela afirma servir. A ausência de Deus em um lugar é percebida quando o pecado já não constrange, quando a palavra é relativizada, quando a adoração é teatral e a santidade é rara. É quando tudo parece certo, mas o espírito já partiu. Como partiu de Sansão, que se levantou, achando que ainda tinha força, mas não percebeu que o Senhor o havia deixado, em Juízes 16, versículo 20. Isso também acontece com igrejas. Elas continuam agindo como se tudo estivesse bem, mas o céu já desligou os holofotes. O julgamento de Deus não virá apenas sobre os ímpios que zombam da fé, virá primeiro sobre a casa de Deus, como em 1 Pedro 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Virá sobre os púlpitos que negociaram a verdade, sobre os altares, onde se promove o ego, e não a cruz, sobre as lideranças que se encheram de vaidade, enquanto o povo morria espiritualmente. Virá sobre os templos que se tornaram mercados, onde a fé foi transformada em moeda, a bênção em produto e o nome de Deus em marca. Tudo isso será exposto. Tudo isso será julgado. Deus não se cala para sempre. Ele dá tempo. Ele adverte. Ele espera. Ele envia profetas. Ele levanta vozes. Mas, se não houver arrependimento, ele remove o candeeiro. Ele fecha a porta. E o que era um lugar de glória se torna ruína espiritual. A história de Israel nos mostra isso. O templo foi construído com ouro, consagrado, com sacrifícios, cheio da glória de Deus. Mas, séculos depois, foi destruído, porque o povo se afastou. O culto permaneceu, mas o coração se corrompeu. E Deus não habita onde não há verdade. Mas até nesse momento de juízo, ainda há esperança, ainda há misericórdia. Jesus está do lado de fora, mas ainda está batendo, ainda está chamando, ainda está esperando. Isso é graça, isso é amor. Ele poderia virar as costas, poderia deixar essas igrejas seguirem seu rumo, mas ele insiste, ele convoca, ele estende a mão, porque ainda há tempo, ainda é possível limpar o altar, ainda é possível voltar à cruz, ainda é possível dizer: Senhor, entra, reina, governa, perdoa, restaura. Mas essa oportunidade não durará para sempre. O Espírito não contenderá para sempre com o homem. O tempo da visitação tem um fim. E quando se fecha a porta, não há mais como entrar. Foi isso que aconteceu com as virgens imprudentes. Elas ficaram do lado de fora bendo, mas a resposta foi: não vos conheço, porque negligenciaram o óleo, porque desprezaram o tempo da preparação, porque acharam que poderiam entrar na presença de qualquer forma. Mas a porta se fechou. Não podemos brincar com as coisas sagradas. O juízo virá, e quando vier, será definitivo. Igrejas
que usaram o nome de Deus como fachada serão expostas. Pregadores que se serviram do povo serão envergonhados. Cultos sem cruz serão revelados como vaidade vazia. E o Cordeiro separará os que lhe pertencem dos que apenas pareciam. A peneira de Deus não é visível, mas é real. E já começou. Se há algo que devemos temer, mais do que qualquer perseguição externa, é ser reprovado pelo próprio Deus. O inferno treme diante de uma igreja cheia do Espírito, mas o céu chora diante de uma igreja cheia de vaidade. O mundo não precisa de mais templos, precisa de altares consagrados. Precisa de igrejas onde Cristo reina, onde a cruz é pregada, onde o arrependimento é buscado, onde o Espírito é bem-vindo. É tempo de choro, é tempo de voltar, é tempo de limpar o altar, de abrir a porta, de dizer: Senhor, entra, fica, fala, reina. Porque se Ele estiver do lado de fora, tudo o que fazemos é vão. Mas se Ele entrar, tudo pode mudar. Ainda há tempo, ainda há esperança. Mas é agora. Depois, pode ser tarde demais. Sai dela, povo meu. Essa não é uma sugestão. É um chamado. É uma ordem. É um clamor de Deus àqueles que ainda têm ouvidos para ouvir. Quando o Espírito Santo declara isso em Apocalipse 18, versículo 4, ele não está falando ao mundo, está falando aos que ainda permanecem em meio à confusão espiritual, à mistura, ao engano. A advertência é clara. Se você está em um lugar onde o nome de Deus é usado, mas a presença dele não é honrada, saia, corra, não olhe para trás. Deus não te chamou para fazer parte de um sistema religioso que nega a verdade. Ele não te salvou para que você se acostume com o erro. Ele não te libertou do mundo para que você volte a viver uma fé que apenas se parece com o Evangelho, mas está morta por dentro. O mesmo Deus que chamou Abraão para sair de Ur, que chamou Moisés para sair do Egito, que chamou os discípulos para saírem das sinagogas, está chamando você agora para sair daquilo que ele já rejeitou. Porque não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre verdade e mentira. Se você já percebeu que Cristo não reina mais onde você está, não ignore esse discernimento. O Espírito Santo não revela algo para ser negligenciado. Ele revela para que você reaja. Ele mostra a podridão por trás do brilho religioso, não para te ferir, mas para te salvar. Muitos continuam frequentando lugares onde a verdade foi deixada de lado, onde o pecado é normalizado, onde o altar se tornou um comércio, onde a Bíblia é usada, mas não obedecida. E continuam ali por comodismo, por apego, por medo de perder posição, por laços afetivos. Mas a voz de Deus é mais alta do que todas essas justificativas. Ele diz: sai, não se engane. Permanecer onde Cristo foi rejeitado é se tornar cúmplice. Quando Jesus entrou no templo e viu os cambistas, os vendedores, os exploradores, ele não aplaudiu. Ele virou as mesas e muitos daqueles religiosos continuaram ali mesmo depois da purificação, insistindo em manter o sistema que Deus já havia condenado. Mas os que conheciam a verdade entenderam. O tempo do templo havia passado. Agora era hora de seguir o Cordeiro. E eles o seguiram. Saíram da estrutura para viver a presença.
Saíram da tradição para viver a verdade. Saíram da aparência para viver o fogo. Seguir a Cristo, muitas vezes, exige deixar o que é confortável, exige romper com o que é conveniente, exige coragem para sair daquilo que todo mundo acha normal, mas o Espírito já rejeitou. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso vale para escolhas pessoais, mas também vale para a comunidade onde você decide congregar. Você não pode seguir a Cristo e seguir líderes que o negam. Você não pode adorar a Deus em um ambiente onde o nome dele é usado para manipular. E agora chegamos ao ponto final, ao chamado que ecoa desde o Apocalipse até os nossos dias. Ouçam com o Espírito, pois esta não é uma sugestão, é uma ordem divina, um clamor urgente de um Deus que te ama demais para te deixar no engano. Ele brada em Apocalipse 18, versículo 4: sai dela, povo meu. Este grito não é para o mundo perdido, é para você que talvez ainda permaneça no meio da confusão espiritual, da mistura do sistema que se diz de Deus, mas que ele já rejeitou. A razão para esta ordem drástica é clara e aterrorizante. Permanecer onde Cristo não é mais o centro, onde a verdade foi negociada e o pecado é tolerado, é se tornar cúmplice dos seus pecados e, consequentemente, participante dos seus flagelos. Pense nisso, Deus não te libertou da escravidão do mundo para que você se acostumasse com uma fé morna, com uma religiosidade de aparência que por dentro está morta e em decomposição. Sair não é um ato de rebeldia, mas de sobrevivência espiritual. É a sua única chance de não ser contaminado pelo engano e de correr para a verdade que liberta. Não se iluda, o tempo está se esgotando. A porta da graça, que hoje está aberta, não ficará assim para sempre. O julgamento não começará lá fora com aqueles que abertamente zombam de Deus. A palavra é explícita ao afirmar que o juízo começa primeiro pela casa de Deus. A peneira divina já está em ação neste exato momento, separando o trigo do joio, os que são dele, dos que apenas usam o seu nome. Mas, em meio a este alerta severo, pulsa uma esperança gloriosa. O mesmo Deus que ordena saída é o Deus que te espera de braços abertos. Ele não te chama para a solidão ou para o deserto espiritual. Ele te chama para fora do engano, para te conduzir a uma comunidade verdadeira, a um altar limpo, a um povo que o ama acima de tudo. Deus está levantando um remanescente, um povo separado que não se curva à cultura, que não vende sua identidade por aceitação, que não negocia princípios bíblicos por popularidade. Um povo que prefere ser pequeno aos olhos do mundo, mas gigante na presença de Deus, do que ser grande e aplaudido pelos homens, mas rejeitado pelo céu. E este chamado para fazer parte desse povo é para você agora. É uma decisão pessoal intransferível que ninguém pode tomar no seu lugar. A pergunta que ecoa hoje é: você vai continuar sentado confortavelmente em um lugar de onde o Espírito Santo já se retirou? Ou vai ter a coragem de se levantar, tomar a sua cruz e seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá? Se esta palavra queimou no seu coração, se o Espírito Santo
está te confrontando e te incomodando, neste exato momento, eu te imploro, não ignore essa voz. Não endureça o seu coração. Dê o primeiro passo. Declare sua decisão aqui e agora. Se você escolhe a verdade, não importa o custo, escreva nos comentários com fé e determinação. Senhor, eu escolho a Ti e a Tua verdade. E eu oro agora para que o Senhor te conceda o discernimento espiritual para enxergar o engano por trás da bela fachada, a coragem sobrenatural para obedecer à verdade que liberta e a graça para caminhar em fidelidade até o fim. Que os seus olhos sejam abertos, que o seu coração seja incendiado pela presença genuína de Deus e que a sua vida seja firmada para sempre no único altar verdadeiro. E que no grande dia, quando o Rei voltar, você seja contado entre aqueles que ouviram o chamado, romperam com a Babilônia espiritual e correram sem olhar para trás para os braços de Cristo. Em nome de Jesus, amém.